Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Jefté foi o 9º juiz da nação de Israel. Nós vimos anteriormente que este homem tinha poucas probabilidades de se tornar um grande líder na nação de Israel. Podemos dizer assim que o perfil dele não lhe era muito favorável. Era uma situação que ele tinha vivido, apesar de ser um homem valente. Os seus pais não se tinham comportado com dignamente e de uma forma inocente, sem que ele tivesse responsabilidade. Ele era discriminado, pois ele era filho bastardo, era alguém que tinha sido concebido fora de um casamento. E por essa razão ele era estigmatizado pela sociedade, foi expulso pelos seus irmãos e por essa razão ele não poderia muito assumir a liderança da nação de Israel. No entanto, devido às circunstâncias e aos ataques constantes dos inimigos, o povo de Israel disse que quem voluntariamente se apresentasse, eles o tornariam seu líder. E Jefté foi esse homem que se apresentou para liderar a nação de Israel. A nação estava num caos, podemos dizer assim. Estava num caos a nível económico, estava num caos a nível moral, estava num caos a nível espiritual. E, na realidade, eles precisavam de uma liderança forte que pudesse conduzir de novo o povo aos caminhos de Deus. Tal como hoje em dia, nós necessitamos de líderes que saibam conduzir a nação numa reforma espiritual, líderes que saibam conduzir uma nação numa reforma económica, política, moral. Nós sabemos que quando o povo se transforma a nível dos seus valores, então as outras coisas são mais fáceis de acontecer. Ou seja, quando valores como a verdade, a seriedade, valores como a situação de não viver na corrupção, na mentira, são colocados de lado, então facilmente uma nação se corrompe e se afasta de todos os outros princípios. Quando nós não temos líderes honestos, quando os líderes políticos ou religiosos mentem e mesmo assim passam impunes diante dessa situação, é fácil que depois os líderes transmitam isso para o povo e o povo viva dessa forma. É exatamente por isso que é necessário que uma reforma espiritual aconteça primeiro, uma reforma nos valores aconteça primeiro. E quando isso acontece, então, de facto, há transformações significativas nas nações. Vemos que, apesar dos problemas pessoais de Jefté, apesar das pessoas terem colocado rótulos em torno de Jefté por causa da sua condição familiar, no entanto, ele era um homem valente. É um homem que se deixou usar por Deus e por causa disso, Deus usou-o de uma forma poderosa. Para Jefté era claro que, se fosse juiz, ele teria de governar sobre o povo. E para Jefté se colocar nessa posição, ele teria de ter o parecer positivo de Deus, digamos assim. Ele estaria debaixo da orientação de Deus. Então o capítulo 11, o verso 11, continua a dizer no nosso livro de Juízes: Jefté, então, aceitou a proposta e foi feito comandante-chefe. Esse contrato foi ratificado perante o Senhor em Mispá, numa Assembleia Geral a que assistiu todo o povo. Então Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon, inquirindo das razões por que Israel estava a ser atacado. Não vamos ver todos os pormenores de cada verso aqui. É uma secção longa que trata acerca da vida de Jefté, este confronto entre ele e os amonitas, que de alguma forma estavam a ocupar as terras que pertenciam à nação de Israel. Eu recomendo então que leiam do verso 12 ao verso 27 e certamente ficará a entender um pouco melhor aquilo que eu estou a dizer. Então há ali muitas trocas de palavras entre Jefté e o rei de Amon. Mas diz assim o verso 28. O rei de Amon nem sequer ligou à mensagem de Jefté. Resumidamente é isto que aconteceu. O rei amonita simplesmente ignorou aquilo que Jefté lhe estava a querer dizer. E o verso 29 diz ainda: Foi então que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e conduziu o seu exército através de Gileade e de Manassés, ainda para além de Mispá, em Gileade, e atacou o exército de Amon.
Vemos que Jefté agora está a liderar o povo de Israel contra os amonitas. E de facto ele vai começando a alcançar algumas vitórias. E ele certamente nesta chefia talvez ficou demasiado entusiasmado, demasiado fora de si. E nesse entusiasmo, nessa exaltação, ele faz uma promessa precipitada. Temos aqui que esta promessa que talvez poderá ser contestada ou não. Ele lança um voto a Deus. E encontramos aqui nas leis de Deus alguns ensinamentos sobre esse assunto. Ele é da descendência pagã e segue uma cultura de alguma forma pagã. Ele conhecia a Deus, mas não sabia muita coisa acerca dos mandamentos de Deus. Apesar de Jefté ter a garantia de que Deus lhe daria a vitória, não estava bem consciente de que essa vitória não era uma recompensa pelos seus votos ou por aquilo que ele poderia ser, mas era algo que Deus faria por causa do seu povo. Então temos ele diante dessa circunstância de a fazer um voto precipitado a Deus. Diz assim o verso 30. Entretanto, Jefté tinha formulado uma promessa que era: se Deus ajudasse Israel a vencer os amonitas, então quando voltasse para casa, qualquer pessoa que lhe saísse ao encontro seria sacrificada ao Senhor como holocausto. Jefté não tinha que fazer este voto. Ele não tinha necessidade de fazer qualquer promessa a Deus. Deus certamente queria libertar a nação de Israel e não era necessário que Jefté fizesse qualquer formulação de um voto. Mas uma vez feito esse voto, ele iria cumprir. Voltando um pouquinho atrás, o verso 27 diz: Não somos nós que estamos em falta contra vocês. São antes vocês que nos hostilizaram, declarando-nos guerra. Mas em breve Jefté, o supremo juiz, revelará quem de nós está na razão, se Israel ou se Amon. Na sua causa, que era justa, Deus tinha então elevado Jefté a esta posição de autoridade. Ele deveria ter o reconhecimento de Deus neste seu empreendimento e Deus iria estar com ele a lutar contra os amonitas. Vemos também que Deus não iria desamparar de forma alguma Jefté, por isso não haveria essa necessidade deste voto que ele fez. Mas ele o fez ao Senhor. E o verso 34 nos diz: quando Jefté regressou a casa, a sua filha, e ele não tinha outro filho, veio a correr ao seu encontro, tocando com pandereta e dança de alegria. Mas ele, quando a viu, rasgou as vestes que trazia em sinal de profunda angústia. Ai, minha filha! Gritou. Deste cabo de mim agora, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Vemos que Jefté ficou bastante angustiado, porque o voto que ele fizera foi que a pessoa que saísse ao encontro seria consagrada a Deus. Há quem possa falar, então, em termos desta questão, se a filha teria sido sacrificada ou não. Eu creio, e vamos tentar ver aqui pelos textos da Palavra de Deus, o que Deus tinha para ensinar a este homem. Nós sabemos que a Palavra de Deus nos mostra claramente que Deus não é a favor de sacrifícios humanos. E por essa razão Deus certamente não iria estar a apoiar uma situação destas, em que Jefté chegasse e oferecesse a sua filha num sacrifício. Não era isto que eu creio que Jefté tinha prometido, mas nós iremos ver pelo próprio texto aquilo que certamente Jefté estava a dizer. Tanto mais que o próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 32, ele nos coloca Jefté como um homem de fé. Quando lemos, por exemplo, diz assim: de quem hei de eu falar mais? Faltar-me-ia tempo se eu quisesse ainda falar de Gedeão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Vemos por este texto como Jefté é colocado ao mais alto nível. É comparado com Davi, com Samuel, com Gedeão. Então certamente ele não iria agir de uma forma contrária às orientações de Deus. Ou seja, ele não iria sacrificar a sua filha porque não era isso que Deus queria. Aliás, foi exatamente por isso que Deus retirou aquelas nações que estavam a ocupar aquele território, exatamente porque eles sacrificavam os seus filhos a ídolos. Então não era da vontade de Deus que Jefté cumprisse uma promessa deste tipo. Certamente não era isso que estava em causa. O próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 12, o verso 31, é Deus a falar e diz: não digas, gostaria bem de saber como é que eles faziam as suas adorações. Por isso, levantar-te-ás e imitá-lo-ás a copiar o culto deles? Fazer isso seria mesmo que insultar o Senhor vosso Deus.
Essas nações fizeram coisas abomináveis que ele odeia, e tudo em nome de sua religião. Chegaram a queimar os próprios filhos e filhas, sacrificando-os aos seus deuses. Então, por este texto aqui de Deuteronômio, vemos claramente que Deus não tinha intenção nenhuma de aceitar um sacrifício deste tipo. Então, não era isto certamente que Jefté estava a oferecer a Deus. Poderíamos dizer que ele estava a separar a sua filha para o serviço de Deus, a consagrar a sua filha, e também ofereceria um holocausto a Deus. Eu creio que essa seria uma leitura mais adequada destes textos bíblicos aqui. Mas voltando aqui à situação de Jefté, a forma como o texto é colocado, então determina a ideia que nós ficamos acerca dele. Determina a nossa interpretação deste texto. Vemos no verso 31 que diz: quando voltasse para casa, qualquer pessoa que lhe saísse ao encontro seria sacrificada ao Senhor como em holocausto. De acordo com estas palavras, podemos tirar uma de duas ilações. Ou Jefté oferecia, de facto, a pessoa em holocausto, uma oferta a Deus, e se ele fazia essa oferta a Deus, isso seria problemático, porque estava a ir contra a própria vontade de Deus. Então creio que esta não é a questão. Ou então a outra questão seria, de facto, ele ofereceria um holocausto. E a pessoa, neste caso a filha, seria consagrada ao serviço de Deus. E isso queria dizer que ela não poderia casar. E para uma mulher hebraica, isso era de facto algo extremamente complicado. Sabemos que naquela altura as mulheres estavam muito dependentes dos homens. Elas não trabalhavam, não havia segurança social, não havia uma série de questões que poderiam de alguma forma proteger as mulheres. E se elas não tivessem um marido, não tivessem um pai, elas estavam completamente desprotegidas. E isto era de facto algo que seria preocupante, a sua filha não voltar a casar. Mas eu creio que é exatamente isso que nos mostra o texto bíblico. Nós vamos continuar a lê-lo e diz assim então o capítulo 11, verso 36. E ela respondeu: Pai, deves fazer conforme tudo o que prometeste ao Senhor, porque Ele deu-te uma grande vitória sobre os inimigos, os amonitas. Mas deixa-me ir primeiro para as colinas e andar por lá durante 2 meses com as minhas amigas, chorando o facto de nunca mais me casar. Vemos aqui que o texto nos mostra que o que a filha iria chorar era ela nunca mais se casar. Então, creio que a questão não era ela ser sacrificada num altar como um animal, como faziam as tribos e os povos pagãos, não, mas era o facto de ela ser consagrada, completamente dedicada ao serviço de Deus, não podendo assim casar com nenhum homem. E é por isso que ela vai, durante 2 meses, chorar a sua virgindade, ou chorar o facto de nunca mais se poder casar. O verso 38 continua e diz: Pois sim, vai. E foi o que ela fez, lamentando assim o seu destino na companhia das companheiras pelo espaço de 2 meses. Após o que regressou para junto do pai, o qual fez conforme o seu voto, e ela nunca mais casou. Então vemos aqui pelo texto bíblico que a questão não é ela ser sacrificada num altar. Certamente Jefté sacrificou um altar ao Senhor de adoração, mas o facto era que ela iria ser separada para o serviço de Deus e ela não voltaria a casar. E é o que diz aqui o texto bíblico, que ela nunca mais casou. Então esta era de facto uma situação dramática para Jefté, pois então ele também nunca mais teria descendência. Ele não iria ter alguém que pudesse perpetuar o seu nome. E isso era de facto uma frustração para um homem que tinha um papel de liderança na nação de Israel. O verso 40 continua a dizer: Foi na sequência disso que se tornou um costume em Israel que as raparigas vão por 4 dias em cada ano lamentando o destino da filha de Jefté. Ou seja, aqui o texto mostra que, de alguma forma, se tornou quase uma instituição nacional, um feriado nacional em homenagem a esta mulher que não casou. E, de alguma forma, isto passou a ser uma celebração relacionada com a vitória de Jefté e, ao mesmo tempo, com a obediência que esta mulher, esta sua filha, teve para com seu pai. Então, todos os anos isto se repetia. As moças saíam para, de alguma forma, celebrar esta obediência da filha de Jefté e esta obediência ao serviço de Deus. Esta mulher que foi separada, então, para servir a Deus.
O que é que devemos nós reter aqui deste episódio? Não é se Jefté fez ou não o que deveria ter sido feito, mas acima de tudo é que esta filha foi uma filha obediente também. Ela obedeceu àquilo que o seu pai se tinha comprometido a fazer. Claro está que Deus nunca iria aceitar um sacrifício humano. Deus nunca iria aceitar que uma mulher ou uma criança ou um homem fosse sacrificado num altar. E a questão aqui não se coloca nesse pé, mas coloca-se no facto da filha ter sido obediente ao seu pai até às suas últimas consequências. Ela deveria de manter esse compromisso que assumiu com o seu pai. E o seu pai também levou a sério aquilo que havia dito a Deus e cumpriu até às últimas consequências aquilo que ele próprio tinha votado. A palavra de Deus aqui é muito rigorosa e nos diz respeito ao cumprimento dos votos que fazemos. Nós devemos ser sérios com aquilo que nós dizemos a Deus. Se nós alguma vez prometemos alguma coisa a Deus, devíamos então cumprir aquilo que estamos a dizer para com Deus. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 2 nos diz: não fales precipitadamente, nem faças promessas irrefletidas a Deus, pois que Ele está nos céus e tu aqui na terra. Por isso mede bem o que dizes. Vemos como é importante que nós tenhamos algum cuidado naquilo que fazemos, naquilo que dizemos. Não devemos ser precipitados no nosso falar, prometendo isto a Deus ou aquilo a Deus. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 4, diz: por isso, quando fizeres uma promessa a Deus, cumpre-a sem tardar. Deus não gosta de gente inconsequente. Cumpre, pois, aquilo que lhe prometeste fazer. Vale muito mais não prometeres coisa nenhuma do que prometeres e depois não cumprires. Este é o relacionamento que nós devemos ter com Deus. Deus não exige nada de nós. Ele não exige esse tipo de votos e de sacrifícios. No entanto, se voluntariamente nós optamos por fazê-lo, então nós devemos cumprir esse voto que fizemos a Deus. Deus sempre cumpre a sua parte quando Ele promete alguma coisa. E nós devemos fazer também a nossa. O livro de Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 3, diz: mas o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos guardará do ataque do maligno. Este é o Deus que está do nosso lado. É aquele que guarda os seus filhos. É aquele que se mantém fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Mesmo quando nós falhamos, Deus não falha. Mesmo quando nós pecamos, Deus perdoa. E é necessário que, de facto, nós conheçamos quem é o nosso Deus e nos possamos relacionar com Ele de uma forma muito mais efetiva e muito mais coerente. Chegamos assim então ao capítulo 12 do livro de Juízes e diz assim a partir do verso 1: então a tribo de Efraim mobilizou a sua tropa e reuniu-a em Zofim e mandou uma nota a Jefté: por que é que não nos chamaste para te ajudarmos quando foste combater contra os amonitas? Por isso, agora vamos queimar-te a casa, contigo dentro. Eu convoquei-vos, mas vocês é que recusaram vir, retorquiu Jefté. Foram vocês quem recusaram vir ajudar-nos quando precisávamos, e por essa razão pus a minha vida em risco, indo combater sem vocês. E o Senhor ajudou-me a derrotar os adversários. Há alguma justificação para que agora venham contra mim? Estamos agora aqui diante de uma cena muito triste. Uma cena de ciúmes que a tribo de Efraim claramente cria em relação a Jefté e às outras tribos de Israel. É uma tribo problemática porque normalmente arrastava as outras tribos atrás dela para uma rebelião. E infelizmente isso acontece frequentemente. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, disse que nada fizéssemos por contenda ou por vanglória. Não é essa a atitude de um cristão. O que quer dizer que nós não devemos fazer nada na obra de Deus por vaidade, por inveja ou por que os outros pensem que nós somos melhores do que eles. Esses sentimentos não têm nada a ver com o cristianismo, não têm nada a ver com Deus. Quando alguém reclama as coisas para si, querendo para si o protagonismo, querendo para si, enfim, as luzes da ribalta, é alguma coisa que não está certa. E Deus, de facto, não fica alegre com esse tipo de situação. E este é o problema aqui que Jefté tem de enfrentar. O povo de Efraim queria, de alguma forma, agir já com violência em relação a Jefté e à sua família, porque, na realidade, não quiseram combater na altura e
e agora se sentiam, inferiores porque Jefté tinha tido uma grande vitória sobre os seus inimigos. Mas o texto bíblico continua no verso 4 a dizer: Então Jefté, furioso pelo facto de Efraim ter insultado a gente de Gileade, considerando-os como meros marginais, mobilizou os seus homens e atacou a tropa de Efraim. Vemos aqui que Jefté tomou uma posição que era necessário ser tomada. Se esta tribo de Efraim na realidade estava desgostosa porque não foram chamados para o combate, quando na realidade até foram e queriam arranjar problemas, então Jefté teve de tomar a iniciativa de travar esta rebelião. E vemos que Jefté então, no verso 7, foi juiz sobre a nação de Israel durante 6 anos. Quando morreu, enterraram-no numa cidade de Gileade. Então Jefté foi este homem que não tinha o perfil para ser um governador de Israel, mas que nas mãos de Deus, Deus o pôde usar. Então chegamos ao verso 8 do capítulo 12 e vemos aqui outro juiz. E diz assim: o juiz seguinte chamava-se Ebizã, o qual vivia em Belém. Tinha 60 filhos, 30 rapazes e 30 meninas. As raparigas casou-as fora do seu clã e trouxe 30 moças para casar com seus filhos. Chefiou Israel por 7 anos. Na sua morte foi enterrado em Belém. Vemos mais uma vez um juiz que basicamente tinha a sua preocupação na sua vida familiar. Pouco mais diz a respeito deste homem. E o verso 11 continua a dizer: Depois seguiu-se-lhe Elon, de Zebulon, governou Israel por 10 anos e está enterrado em Aijolon, na terra de Zebulon. Mais um juiz que praticamente não se conhece coisas nenhumas acerca dele. Sucedeu-lhe Abdon, filho de Eliel, Piratom. Tinha 40 filhos e 30 netos, que se deslocavam montados em 70 jumentos. Foi juiz em Israel por 8 anos. Foi sepultado em Piratom, em Efraim, nas colinas dos Amalequitas. Mais uma vez, estes juízes que se sucedem, pouco ou nada acrescentam, pouco ou nada fizeram pela nação de Israel. De alguma forma eram guardiões da nação de Israel que deveriam conduzir a nação a ter uma atitude digna diante de Deus, uma atitude que os conduzia a uma espiritualidade verdadeira e genuína. Mas estes homens que acabamos de falar, pouco ou nada fizeram pela nação, em termos de libertar a nação da escravidão e em termos de conduzir a nação a um relacionamento com Deus. Nós hoje iremos ficar por aqui. No próximo programa, continuaremos a olhar para este livro e a retirar as lições para a nossa vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.